como ele tem muito setor de varejo, o primeiro trimestre é fraco para o varejo. As ações caem, fala: "Caramba, não, a recuperação não veio ainda". Segundo semestre, que começa a olhar pro final do ano, aí as ações começam a decolar, tá. Deixa eu ver aqui. Estamos aqui vinheteiros, estamos aqui ao vivo, né, perguntando aqui. Ao vivaço. Então, vamos aqui para falar outra, pimentinha. Aí vocês me falam, vocês querem uma pimentinha mais conservadora, uma pimentinha mais Pode ser uma bem agressiva? explosiva aí, bem só pra colocar só um pouquinho do É. Então eu vou falar de 2, até não sei como é que tá o horário aí da galera. Eh, mas o primeiro eu vou falar de uma que a gente já tá surfando, tá. Então acho que o mercado já precificou uma parte relevante, que é Enalta, né. Eu sempre fui muito, muito preconceituoso com Enalta. A Enalta é a empresa do Eike Batista? Não, 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 né, a não, não. outra, né? A Enalta ela tem acho que um histórico de insucesso, né, das suas operações. E eu sempre fui muito preconceituoso. Você fala assim: "Caramba", e a gente brinca que sempre a Enalta vinha com um fato relevante para justificar alguma Um erro. parada não programada, enfim. O que acontece? A gente sabe também que a companhia levantou capital, né, e agora está num processo realmente de mudar de patamar. E esse processo está cada vez mais próximo, né. Mas o mercado ele nunca precifica 100% 12 meses antes, né. Como a gente deve ter alguma mudança de patamar já em meados desse ano, o mercado está começando a precificar. Então, de novo, a gente já está fazendo um disclaimer, a gente já está nesse papel, já estamos com ganho, porque muita gente entra aqui no Tuba e fala assim: "Ah, Marco, mas você falou do papel e o papel só caiu", porque depende do seu preço que você entrou, a sua avaliação, enfim, como é que você faz a sua gestão. Então, fazendo super transparente. Mas Enalta, eu acho que tudo mais constante tende a continuar surpreendendo positivamente nesse ano. E só para reforçar, só para terminar aqui um case que eu acho que aí é a pimentinha do reforçar um case aqui que eu já falei, mas acho que a gente tem argumentos muito mais confortáveis para esse ano 2023, que é a Infracommerce, né? A Infracommerce, primeiro ponto, pessoal, é IFCM 3, né? E vou fazer todos os disclaimers aqui para vocês, tá? Primeiro, Infracommerce, aí sim, já é uma small cap, mas ela tem um volume mínimo de negociação, tá? Então a gente tem sempre essa responsabilidade aqui de falar de alguns cases que tem um valor mínimo de negociação, até para não ter esse nível de irresponsabilidade aqui. Então ela chega a negociar 8, 10 milhões de reais, negocia em média 5, 6 milhões de reais, beleza. Então dá para a gente, esse risco de liquidez aqui tá um pouco menor, tá? De novo, pessoal, aí todo mundo fala assim: "Ah, mas Marcos, você falou esse papel estava a R$ 2, agora está em 50 e tal". Depende sempre, Mas por isso você já falou 80 então, centavos. exatamente. Quando a gente começou a falar do Aqui tava papel, 80 centavos, né. lembra quando foi o primeiro vídeo? Foi. Estava abaixo de R$ 1. Esse vídeo inclusive Então, bombou abaixo de R$ 1. Então ele já foi teve gente que já ganhou 100% e saiu, teve gente que ganhou 60 e ainda mantém posição. Então vamos entender o seguinte, o que está acontecendo com a companhia. A companhia, basicamente, se alavancou muito para fazer as aquisições, estava dentro do IPO, e o papel apanhou muito desde o IPO. Beleza. Então veio para o seu R$ 1 abaixo de R$ 1. Eles fizeram agora um aumento de capital focado em reduzir suas dívidas, tá? A companhia aí tem mais ou menos 600 milhões de reais de dívida. Ela vai aumentar o capital em 600 milhões de reais, porque teve uma parte que já entrou no caixa, uma parte ainda que vai entrar. Ela vai reduzir a sua dívida líquida para próximo de zero, tá? Então o que o investidor procura na bolsa, pessoal? O investidor procura na bolsa uma empresa. Lembra por que a Petrobras subiu muito de 2016 até 17, até 2020, 21, 22? Por vários motivos, mas talvez o principal deles é porque a alavancagem foi diminuindo da Petrobras. sim. Fizeram um trabalho muito bom, até eu mostrei ontem numa outra planilha. Se vocês quiserem, vocês podem me pedir também essa planilha. Tem vários indicadores da Petrobras desde 1986. Dívida bruta, dívida líquida, dívida sobre o patrimônio, outros indicadores, dividendos por ação. E aí eu comecei a estudar, pessoal, por que uma ação sobe? Por vários motivos, mas uma delas é nível de alavancagem, porque o risco, a percepção de risco vai diminuindo, o mercado vai precificando, transformando isso em equity, em valor por acionista. Foi basicamente o que aconteceu com a Petrobras e basicamente o que vai acontecer também na Infracommerce.
Então ela vai reduzir essa alavancagem, tá? E nesse ano, só para o resultado ainda não saiu, tá, o Luan, Hum. do 4 tri. Mas minha projeção, eles entregaram mais ou menos 40 milhões de reais de EBITDA ajustado no 4 tri de 2022. E agora, nesse 4 tri que ainda vai sair, eles vão entregar quase 70 milhões de reais, um pouco mais, um pouco menos, se são meus números, tá? Minhas projeções. Então é uma companhia que está quase dobrando sua geração de caixa, né? Se pegar o EBITDA no ano, vai mais do que dobrar no ano. E olha só que interessante. Eles estão num programa, de fato, de gerar caixa, voltar a gerar caixa, né? Não gerar lucratividade por enquanto, né? Já explico para vocês. Mas eles devem gerar um EBITDA nesse ano 2023, que ainda não foi divulgado, da ordem de 210 milhões de reais, só que eles estão fazendo um capex de 100 milhões, 110 milhões de reais, ou seja, eles estão gerando de caixa todos os anos 100 milhões de reais. Por uma empresa que está valendo em bolsa aí, valor de mercado, eu preciso colar aqui, mas deve estar valendo aí seus 700 milhões de reais, né, em bolsa. Se alguém puder me ajudar aqui, deixa eu só colar o valor de mercado aqui da Infracommerce. É um pouco de 700, 800 milhões de reais, um pouco mais de 800 milhões de reais. Então ela é uma empresa que vale 800 milhões de reais, só que está gerando 100 milhões de reais de fluxo de caixa no passado. Esse ano de 2024, as nossas projeções, ela deve crescer de novo aproximadamente 50% o EBITDA de novo, tá? Então se ela mantiver a mesma capex, ela de novo vai gerar 100 milhões, 150 milhões de reais de caixa nesse ano, tá? Com menor dívida, agora com menor alavancagem, essa empresa já vai virar para lucro, não nesse último trimestre, nem no primeiro, mas provavelmente nesse ano ela já vira para lucro positivo. Então ela tem uma despesa financeira ainda muito grande, mas é uma empresa que ela é líder de mercado, está crescendo muito. Até foi interessante um número que apareceu na Black Friday agora, que é a principal data dela, né, no final do ano. Ela cresceu muito mais do que o setor e muito mais do que seus concorrentes. Ou seja, os clientes dela estão crescendo muito nesse mercado, tá? Então, de novo, é um papel que está negociando a múltiplos muito baixos, está voltando a gerar caixa, esse ano volta a gerar lucro. Um ponto super importante, pessoal. Sempre olhe também quem são os acionistas. Pessoal, tem empresa que não tem um acionista relevante, que é dominado por pessoa física. Então, pior que é dominar por pessoa física, sobe 20% num dia, cai 15% no outro. Não tem uma sustentação, né? Agora, a Infracommerce acabou de entrar o Pátria. Pátria é um dos maiores fundos de private equity do mundo. Então, eles estão vendo, de vez de ir lá comprar uma empresa fechada, capital fechado, ele está fazendo private equity numa empresa de capital aberto. Comprou 5%, cerca de 5%, um pouco mais de 5%. Já colocou gente no conselho. Cara, estão repaginando a empresa inteira, né? E o Pátria tá preocupado, falando, Marco, a Infracommerce tá 1,60, agora tá 1,40, tá caindo. Não. O Pátria tá falando o seguinte, ó, eu tenho uma empresa aqui, inclusive eles compraram 1,60, né, que foi aumento de capital, só que eu sei que essa empresa pode valer 3, 4, 5, 10 reais. Depende do meu trabalho, depende da minha ajuda, depende um pouco do mercado. Mas um private equity não entra para ganhar 20%. Um private equity entra para ganhar 5, 10 vezes o capital investido, né? Então, o Pátria já está lá. E outra informação que ninguém, ainda inclusive está nessa outra planilha que vocês vão receber, pessoal, dá uma olhada lá na última coluna. Tem o terceiro maior acionista de todas as empresas, né? Hoje, o Fundo Soberano do Kuwait já é o terceiro maior acionista da Infracommerce, né? Caramba. O Fundo Soberano do Kuwait é o sexto maior fundo soberano do mundo. E eles acabaram de comprar, foram comprando, pelo menos está lá nessa planilha. Essa planilha são dados da CVM. Já é o terceiro maior acionista da Infracommerce, né? Então o que eles estão vendo? O fundo soberano também não fica tradando. Ele vai lá, senta numa posição, fala, daqui a 3 anos eu olho essa posição. Para ele é super pequeno, né? Super pequenininho. Mas ele acabou de se tornar. Então, tem hoje acionistas estratégicos relevantes querendo movimentar a companhia. O que é preço-alvo, pessoal? Para mim, o preço-alvo é 5, 6 reais. Ou seja, poderia multiplicar por 2, 3, 4 vezes a ação aqui. Mas vamos pegar o último relatório público de quem publicou as ações. Ixi, tem uma pessoal que me chegou lá para fazer uma reunião. O último relatório que foi publicado do Itaú, se fala memória, com início de cobertura há cerca de um mês atrás, colocou como 3 reais, né? E geralmente banco
costuma ser um pouco mais conservador. Ou seja, o Itaú, que é Itaú, tá falando, os analistas do Itaú estão falando que tem 100% de upside nesse papel, né? Nossa. Então, assim, pô, se geralmente um banco é conservador, Mais conservador, né? então realmente Pô, se ele tá falando que é 100%, primeiro não é 100% de upside, ele tá falando que, na verdade, tem tem 200, mais, 300, né? exatamente. Aí ele coloca já o... Ele coloca, ele fala, pô, tô fazendo uma conta aqui mais conservadora, tá? Então, de novo, papel, a empresa reduzindo dívida agora, vai estar valendo um EV ali de 1 bi, um pouco menos de 1 bi. Eu tô falando de uma empresa que vai fazer quase 300 milhões de reais de EBITDA desse ano. Tô falando de um papel que tá negociando 2,5 vezes, 3 vezes EBITDA desse ano. Nossa, É muito baixo. Muito baixo. Porque quando essa empresa de tecnologia costuma fazer IPO, só pra gente chegar nesses 5 reais, 6 reais, 7 reais, esse tipo de empresa, quando faz IPO, ele faz negociando a 10 vezes EBITDA, 15 vezes EBITDA, né? Então, 2 vezes EBITDA, 3 vezes EBITDA, vai 3, sendo mais conservador, 4 vezes EBITDA, é um número muito conservador aqui, eu fico muito confortável nesse número, tá? Então, só para reforçar aqui um case para quem acompanha, resultado, só para o que eu espero de desempenho do papel ao longo do ano, tá? Isso aí depois o pessoal vai me cobrar, porque eu vou falar agora trimestre a trimestre. Quarto trimestre, pessoal, ainda não saiu o resultado vem bom, vem forte e deve ser bem recebido no mercado. A ação sobe. Primeiro trimestre, como ele tem muito setor de varejo, primeiro trimestre é fraco para o varejo. As ações caem, fala, caramba, não, a recuperação não veio ainda. Segundo semestre, que começa a olhar pro final do ano, aí as ações começam a decolar, tá? E uma última informação, pessoal, inclusive, que essa aqui é a última da última pimentinha para Infracommerce. Pessoal, eles estão com um contrato, é um contrato faseado, mas estão com um contrato de assumir o marketplace do Banco do Brasil. Nossa. Pessoal, olha o que é o marketplace do Banco Inter. Olha o potencial que pode ser o marketplace do Banco do Brasil. Lógico que o Banco do Brasil você tem que ir aos poucos, né? Testa aqui, lança, testa aqui. Se você tiver alguém aqui no chat que é funcionário do Banco do Brasil, provavelmente já está testando a estrutura por trás do que vai ser Infracommerce no Banco do Brasil. E lembra, o Banco do Brasil não é só B2C, ou seja, não é só eu lá comprando uma geladeira através do meu Banco do Brasil, do e-commerce do Banco do Brasil. Mas eles têm um potencial muito grande, que pode ser igual ou maior do B2B. Então imagina que você é um agricultor e quer comprar insumo. Às vezes tá lá já facinho, né? Você pode acessar um fornecedor de insumo através da plataforma. Então, isso é uma das coisas. Pode ser até um e-commerce mais ali pro público deles, né? Exatamente. Caramba. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.